Hoje vamos falar especificamente de metodologia para o aprendizado e para o ensino de idiomas, certo? Quais idiomas? Não só os idiomas antigos, como também os modernos e, por que não, também sobre o aprendizado da própria língua materna através do estudo de um idioma estrangeiro. Então, temos isso, né? Como aprender um idioma, certo? Qual a diferença que há entre aprender um idioma mais próximo do nosso idioma materno, o português, como é o espanhol, por exemplo, como é o italiano e até, por que não, o francês, e como aprender línguas antigas e idiomas que são mais distantes do nosso, como é o caso do alemão. Falaremos sobre isso, como ensinar esses mesmos idiomas, então, para todos vocês que trabalham já ensinando ou pretendem ensinar idiomas, certo? Esse papo aqui é diretamente com vocês. Lembrando sempre, não é que quem ensina aprende muito mais, não há como negar esta máxima da educação. E também vamos falar de como melhorar, de como desenvolver nosso próprio idioma através do estudo de idiomas estrangeiros. Isto porque quando nós temos um padrão de comparação, certo? Quando nós podemos comparar algo que é com aquilo que esta mesma coisa não é, certo? Nós acabamos por entender melhor qualquer coisa. Então é aquele critério escolástico, certo? Que no período da escolástica, da filosofia escolástica, era aquilo videtur quod non est, certo? É visto, né? Parece que não é. Então é mais ou menos isto, não é? Quando nós vemos um idioma que não é o nosso, nós acabamos por refletir sobre o nosso próprio idioma e assim melhorar a nossa performance, o nosso domínio da própria língua materna. Muito bem, nós falamos de metodologia e é sim necessário que exista uma metodologia, quer nós aprendamos algo de forma consciente ou não, certo? Essa metodologia pode ser mais de uma, e quando nós falamos em metodologia, não estou falando necessariamente de livros didáticos, certo? Nós podemos pegar, eu uso o livro tal, eu uso o livro X, eu uso o Y, eu prefiro tal, eu prefiro isso, o Y, tudo bem? Isso pode acontecer, mas metodologia não é necessariamente o livro didático que eu utilizo para ensinar ou para aprender um idioma, e principalmente quando eu aprendo sozinho, certo? De forma autodidata. Metodologia é toda a visão que nós temos sobre o processo todo de aprendizado, ok? Então, assim, como eu aprendo, como, na verdade, todas as pessoas aprendem, quais são as diferenças que eu tenho pela minha própria personalidade, pela minha própria formação anterior, que eu tenho que prestar atenção, certo? Eu tenho mais dificuldades nisso, eu tenho mais facilidade naquilo, não é? E normalmente em tudo na vida nós acabamos por focar muitas vezes naquelas coisas que nós temos mais dificuldades, em vez de aproveitar as nossas facilidades para suprimir as nossas próprias dificuldades, né? Bem, quando nós olhamos para a realidade linguística em si, certo? Quando nós olhamos para uma língua, quando nós olhamos para as pessoas utilizando uma língua, nós vemos que elas tiveram que aprender alguma coisa, não é? E há pessoas que têm uma desenvoltura melhor, uma desenvoltura linguística maior, pessoas que falam melhor, pessoas que escrevem melhor, pessoas que captam sutilezas nos enunciados, sutilezas nas palavras, não é? De uma forma mais pronta, mais rápida que outras. E isso é assim porque desde pequeno, né? Desde o momento em que nascemos, e por que não dizer desde o momento que estamos no ventre de nossas mães, nós já estamos em contato com o idioma, não é? E isso não é exagero nenhum, porque é provável que nós não consigamos identificar as diferenças dos fonemas estando no ventre, mas com certeza nós já vamos aos poucos assimilando a melodia das frases, nós vamos assimilando certos padrões temporais daquela língua, não é? E o nosso próprio sotaque vai se formando a partir desse momento, não é? O sentido da audição ele se forma bastante rápido
num bebê, certo? Antes do nascimento, né? Então, lá dentro já há a audição e é a partir dessa audição que o aprendizado da língua começa. Quando nós vamos dizer assim, 40 anos de idade, eu quero aprender um idioma. Normalmente nós não fazemos isso, né? Nós não vamos ouvir nada, nós pegamos num texto, num dicionário e traduzimos o texto, né? Eu vou agora aprender, então eu pego lá um texto em francês e vou traduzindo palavra por palavra. A primeira palavra do texto é le, né? Então, le é o artigo e eu... le. Então vou lá no dicionário, le. Aí o artigo. Aí tem uma página falando sobre le. Qual dessas definições, qual desses usos que estão expressos no dicionário que se aplica àquela primeira palavra daquele primeiro texto que eu peguei? Não tenho como saber, certo? Não tenho como saber. E é inútil que eu gaste um tempo enorme para aprender todos aqueles usos e todas aquelas definições. Isso não pode ser assim, certo? Eu não posso pegar um texto e ir desbravando palavra por palavra, olhando no dicionário, porque normalmente eu não tenho condições de saber quais das definições dicionarizadas eu preciso aplicar ali para entender aquele texto. Fora que a língua é um conjunto de símbolos que expressam uma realidade, certo? Então eu tenho aqui um livro, certo? O livro, essa é a realidade do livro, não é? E book em inglês, ou Buch em alemão, ou livre em francês, ou libro em espanhol, certo? Não são a mesma coisa que em português. A realidade sim é a mesma, né? Nós vemos a palavra book e vemos a palavra livro. São duas palavras bem diferentes. Os fonemas são todos bem diferentes. A realidade é a mesma. Então existe a palavra no idioma, a realidade, e pode existir a palavra no outro idioma, mas não a ligação entre uma palavra e a outra. Um bom tradutor, a pessoa que traduz bem, é a pessoa que consegue ver no idioma uma palavra, remeter-se imediatamente à realidade e aí sim dizer aquela mesma palavra em outro idioma, certo? Mas nunca pular uma coisa para outra, certo? Então a palavra não é igual a uma palavra, a palavra é igual a uma realidade. Aí a partir dessa realidade nós podemos dar outro nome, usar outro símbolo para expressar esta mesma realidade. É assim que a coisa funciona. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que dizer, e afirmaremos isso sempre, é que as realidades devem sim ser simbolizadas e que nós não podemos estudar idiomas a partir do nosso próprio idioma, assim a partir da realidade. E ver como este outro idioma expressa essa outra realidade. Então, quando em inglês nós dizemos "The book is on the table", certo? Essa frase ficou famosa, eu acho que tinha um comercial de cursos de inglês que usava essa frase, aí ela ficou bastante famosa. Eu não estou dizendo o livro está em cima da mesa, certo? É isto aqui o importante, certo? The book is on the table. Isto é o que significa esta frase, e não a frase em português. A frase em português é uma tradução desta, mas não é o que a frase está dizendo, certo? Primeira coisa é essa. Então, quando eu for aprender o idioma, que eu ponha um livro em cima da mesa e diga "The book is on the table", ou que o professor faça isso por mim, ou que o livro didático que eu estou utilizando faça isso por mim. Me mostre uma realidade e escreva ou diga, certo? Se for um curso em áudio ou alguma coisa assim, o que a forma com a qual aquela língua representa esta própria realidade, certo? Isso é fundamental. Não há este salto entre uma língua e outra. É importante que de uma língua se vá para a realidade e pode ser que nós fiquemos ali, certo? Porque traduzir é um ofício, certo? Que exige muita coisa, certo? Exige muito conhecimento, exige muita experiência no domínio, no uso mesmo daquela língua da qual eu traduzo, certo?
E não é feito assim por qualquer pessoa, muito menos por alguém que não conhece o idioma. Então o sujeito começa lá a traduzir, a olhar no dicionário. Por que eu digo isso? É porque eu já tentei fazer isso, não é? Porque esse é o caminho natural que nós, adultos, achamos que a coisa, pensamos que é o melhor a seguir, certo? Esse caminho de, eu peguei lá num livro, certo? Eu lá, já adolescente, peguei num livro em alemão e disse, legal, muito bem, eu vou aprender alemão com este livro, né? Não era um livro didático, era um livro de história, alguma coisa assim, estava em alemão e eu peguei o título e comecei a traduzir, certo? Sendo que estava ali escrito o nome do autor, não é? E eu não percebi que era o nome do autor e eu fui procurar o nome do autor no dicionário, não encontrei e pensei, isso aqui é mesmo difícil, né? Não tem nem no dicionário. Né? Sendo que não há nomes próprios nos dicionários, né? Pelo menos na maioria dos dicionários não há. E é assim com várias outras coisas, certo? Então a primeira coisa, qual o melhor dicionário de... Eu não sei, é certo? Eu particularmente devo confessar, eu não possuo nenhum dicionário, né? E nunca utilizei dicionários para aprender idioma algum, né? Eu não tenho nenhum dicionário de latim. Eu aconselho, às vezes eu indico algum, certo? E coisa assim, mas eu não tenho nenhum dicionário de latim, de alemão, de nenhuma das línguas que eu estudo e que falo ou ensino, certo? Porque eu normalmente não traduzo dessas línguas, certo? Quando eu traduzo é um momento onde eu já me sinto bastante à vontade para usar o dicionário ali por 3, 4 vezes, num texto. E aí eu ponho no Google e vejo dois, três sites diferentes de 3, 4, 5 dicionários diferentes, não é? Mas um dicionário eu realmente não utilizo e muito menos, e nunca indico e nunca indicarei um dicionário para uma pessoa aprender um idioma, certo? Porque o importante é a palavra e a realidade que ela está simbolizando. Depois a frase inteira e a realidade que aquela frase está simbolizando. Então, primeira coisa, nada de dicionário. Segunda, então eu posso pegar direto uma gramática, né? Segunda coisa, também não, certo? Porque a gramática é um fenômeno de tipo jurídico e não linguístico, certo? A gramática não tem nada a ver com ela, ou melhor, ela tem tanto a ver com uma língua quanto o Vademecum da Saraiva tem a ver com o Brasil, certo? Eu posso pegar o Vademecum da Saraiva, para quem não sabe, Vademecum é um livro mais grosso que esse aqui, certo? Que ali tem o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Constituição do Brasil, CLT, não sei o que e tal. E aí eu pego naquele livro, certo? Onde tem todas as leis brasileiras, e leio tudo aquilo, certo? Decoro todas aquelas regras e tal, né? Fico estudando. Aí eu fecho o livro e vou dizer assim, agora eu sei tudo sobre o Brasil, eu sei exatamente como o Brasil é e tenho condições absolutas de me locomover na sociedade, fazer negócios, conhecer pessoas, não é? Comer as comidas, me alimentar, tudo. Eu tenho condições de viver no Brasil a partir das leis do Brasil, certo? É assim? Não, nunca ninguém fez isso. As pessoas vivem aqui normalmente sem precisar saber de nada. Ninguém sabe de lei alguma. Às vezes a gente tem uma informação, as pessoas dizem, olha, isso é proibido, certo? No Brasil a gente dirige pelo lado direito e não pelo esquerdo, e a gente vai assimilando isso, vai observando os outros e vai acabando por tocar a nossa própria vida dentro do país, certo? Nós sabemos que o limite de velocidade é X, nós sabemos que há certas contravenções, há certas leis mais graves, nós sabemos de tudo isso, muito mais pela nossa própria experiência, por sermos, desde o momento que nascemos, jogados aqui nessa realidade e acabamos aprendendo tudo o que nos é necessário. Quando eu vou montar uma empresa e eu preciso seguir certas legislações lá, fiscais e tal, é preciso que eu estude um pouco mais, não é? Mas normalmente eu pergunto para um contador, não é, especialista nisso, o que exatamente eu tenho que fazer, e ele acaba por me explicar, eu vou fazendo e o contador vai dizendo se está certo ou não. Com o tempo eu acabo, né, emulando tudo aquilo e aquilo tudo se torna bastante natural. Não é lendo o Vademecum, não é lendo a Constituição e tal,
que eu consigo me virar na vida enquanto habitante do Brasil. E também não é lendo uma gramática que eu aprendo um idioma, certo? Porque a gramática, assim como as leis, é um fenômeno jurídico. Ali, a partir dos melhores usos que foram feitos de um idioma, ou seja, da sua literatura clássica, é dado um conjunto de regras para que as outras pessoas que forem usar aquela mesma língua usem de acordo com estes clássicos e seja possível que as pessoas que virão depois dela, né, tenham contato com aquele texto e consigam entender exatamente o que estava dizendo. Então, se a gramática é um fenômeno jurídico, ela é justamente esse esforço por, a partir dos costumes, não é, fazer com que a coisa funcione, né? Fazer com que a língua funcione e que eu seja compreendido. Se eu não cumpro uma lei de trânsito ou uma lei do Código Penal, qualquer, eu teria uma sanção, não é? E que é estabelecida ali, não é? Se eu posso ser acusado e tal, e ser punido, ser, né, processado e condenado e tudo isso. Se eu não cumpro com uma lei da gramática, a minha pena, digamos assim, por descumprimento da lei é justamente não ser entendido, né? A pena já está no próprio delito. Então, ninguém tem a obrigação de entender o que eu disse, certo? E às vezes existem outras coisas, como as feições, o contexto todo, que faz com que a coisa seja entendida, mas, em princípio, este é mesmo a punição por não cumprir alguma lei da gramática. E a gramática, como método de ensino, ela simplesmente está deslocada, certo? Eu não aprendo um idioma lendo a gramática sobre o idioma, certo? Quais são as regras do idioma e nem nada disso. Uma coisa é eu ter aula de gramática e numa aula de gramática, certo? Não é que eu vá pegar ali o Napoleão Mendes de Almeida e ficar tratando daquelas regras. Uma coisa é eu ter uma dúvida sobre um aspecto específico e eu consulto a gramática para ver se aquele verbo rege objeto direto ou objeto indireto e tal, né, para saber qual preposição, se eu devo usar preposição ou não. Não, beleza, certo? Essas coisas acontecem. Agora, ninguém faz isso, ninguém pode aprender um idioma a começar por isso. Por quê? Certo? O cérebro humano não funciona assim, a nossa vida não é assim. Nós aprendemos idiomas assim como nós aprendemos a ser brasileiros, certo? Sendo simplesmente jogados ali, de forma natural, sem pensar muito nisso, certo? Ninguém diz para os seus filhos, olha, fazes isso porque tu é brasileiro, certo? Ninguém fica dizendo isso aí. Olha, tu como brasileiro precisas agir assim, porque está na Constituição e coisa assim. Não, simplesmente, olha, faz isso, faz aquilo e tal. A criança começa a observar os pais, e observar os vizinhos, e observar toda a sua realidade em torno, e acaba por aprender a ser brasileiro. Então, sem dicionário, sem gramática, primeira coisa. Depois disso, não é, vem este terceiro passo que eu já estava falando, que é o se jogar. E eu volto lá no início, quando eu dizia que é preciso ouvir. Se nós não ouvirmos, não será possível tocar o resto do ensino, não é? Porque normalmente as pessoas têm bastante dificuldade com a pronúncia, né? É a primeira coisa assim que ferra, né? O cara chega num curso de idiomas e o professor já dá um monte de lições para né, um capítulo para ser lido, ou já manda ali dois colegas lerem, né? Vocês dois aí leiam o diálogo. Aí os dois colegas leem o diálogo e tal, sai com aquela pronúncia e o professor fica corrigindo em cima, né? Não é errado, pode, eu acho que deve sim ser corrigido, é para isso que o professor está ali, não é? Ele não pode deixar que os alunos usem uma pronúncia equivocada sempre, não é? Ele precisa, claro, dentro do bom senso, dentro do limite, né? Ele também não vai passar a aula inteira só a corrigir a pronúncia dos alunos. Ele vai corrigindo e tal. Mas o grande problema aí que o professor muitas vezes não pode resolver é que o aluno não ouve aquele idioma, certo? Porque ele tem preguiça, porque na verdade ele não quer aprender nenhum idioma. Ele acha mais importante assistir uma porcaria de uma série e entender a história, certo? Que vai acrescentar muito na vida dele, entender a história de uma série,
do que aprender o idioma. Essa é a grande verdade. Porque hoje em dia, com a tecnologia, pelo amor de Deus, ninguém tem desculpa nenhuma para não desenvolver pelo menos este aspecto do aprendizado de idiomas, que é a audição, certo? Então, pega ali uma série que, qualquer uma, certo? Uma que talvez te interesse, outra que não te interesse muito, e simplesmente assiste aquela porcaria sem legenda em português, certo? Começa a olhar aquilo e a prestar atenção nos sons que são ali pronunciados, né? Sem legenda nenhuma, né? E aí tu vais ver uma coisa, tu vais ver que há uma linguagem sendo usada ali e a outra referência que tu tens é a própria realidade. Então as pessoas estão falando e está aparecendo diversas cenas e tudo isso. Há uma realidade visual que é bastante compreensível, certo? Então se nós vemos um acidente de carro em qualquer país, envolvendo pessoas que falam qualquer língua, isso é igual em todos os lugares, não é? Certo? Essa é uma realidade bastante perceptível. E aí, como as pessoas vão tratar, vão falar sobre o acidente e tal, ou vão se xingar, ou o que vai acontecer, não sei, certo? Mas são coisas relacionadas com aquela realidade, né? E assim, ó, esqueça porque não é possível. Eu vejo bastante filme legendado. Eu disse, sim, né, tudo bem, eu conheço milhões de pessoas que veem filme legendado e não conseguem pronunciar nem duas palavras naquela língua dos filmes, porque nós não prestamos atenção. E outra coisa, normalmente nós deixamos o volume bastante baixo quando estamos vendo alguma coisa legendada, certo? Porque se estiver muito alto nós não nos concentramos na leitura, é só ver no cinema, né? Experimente só olhar o filme sem olhar para a legenda, sem ler, certo? Vai ver que tem diversos trechos onde tu não entendes porque estão falando muito baixo. A trilha sonora está alta, a legenda e as falas são num volume muito mais baixo do que se fossem sem legendas. E é assim, e é normal que seja assim, porque senão nós não conseguimos prestar atenção no que estamos lendo, certo? Se o som estiver muito alto, nós não conseguimos ler, porque nós nos desconcentramos ali da nossa atividade de leitura. Então, assim, eu preciso me jogar. Como? Não é? Preciso me jogar primeiramente na audição, ou ao mesmo tempo, certo? Eu vou pegar lá um livro, eu vou fazer um curso de idiomas e tal, mas eu preciso ouvir bastante, certo? Eu vou pegar, hoje em dia, tem podcast, certo? Põe ali uma série de podcasts, tenta achar um assunto que tu te interesse, pega alguma indicação e tal, e começa a ouvir aquilo muito, certo? A melhor coisa é filme, porque daí eu vejo, né? Isso substitui bastante o que as pessoas dizem, o importante é ir para lá. Não, se tu vais lá para o país que tu desejas falar, né, aprender ali, se tu fores para a Itália e tu aprende italiano. Mentira, tem um monte de gente que mora lá há muitos anos e não aprendeu nada, né? Isso não quer dizer nada, a pessoa tem que se esforçar. A pessoa que vai para lá e aprende a língua é porque se esforçou, certo? Estudou, fez perguntas, fez questão de estar ouvindo as pessoas e falando, as pessoas tentando falar, não tendo vergonha de ser corrigida e tudo isso, né? Mas parte disso pode sim ser substituído por filmes, né? Por se jogar aí no mundo que seja de entretenimento, né? Depois pode pegar palestras, né? E tudo isso, ficar ouvindo ali. Mas eu não entendo nada, eu não entendo a história, certo? Eu não sei o que está acontecendo no filme, eu não gosto, porque daí eu termino o filme e não entendi nada do que aconteceu, certo? É o que eu disse. É o que eu disse. Tu preferes o quê? Entender a história de um filmezinho meia boca, certo? Que ano que vem tu já esqueceu a história, porque ela não tem relevância nenhuma, é sempre aquele mesmo enredo ali repetido, certo? Ou realmente te expores por 2 horas da tua vida a uma coisa que será para sempre, que é o teu conhecimento linguístico. Realmente, talvez tu não entenda nenhuma palavra, mas tu precisas amolecer os teus ouvidos, né? E esse amolecimento dos ouvidos é feito muito bem assim, ouvindo. Simplesmente ouve, certo? Porque a língua é som. O fato dela ser escrita é algo bastante novo, bastante atípico, né? É uma coisa aí dos últimos 4.000 anos. Antes disso, a humanidade vivia aí sem escrever nada. E estava tudo bem, né? E já existia língua, com certeza. Nós vemos a maior parte da existência humana sem precisar escrever nada. E no mundo ainda hoje, e assim, essa coisa de alfabetização universal é uma coisa que existe aí faz o quê? 100 anos, certo? Antes disso, todo mundo era analfabeto no mundo,
só uma elite ali, um grupelho de pessoas que sabia escrever e ler, né? Mas todo mundo falava, né? Nós temos aqui casos de sambistas aí no Brasil que conseguiam escrever muito bem, não é? Sem nenhum erro de português, sambas, e que eram analfabetos, né? Não conseguiam escrever, conseguiam ditar, né? Conseguiam compor, melhor dizendo, certo? Porque a língua é som. E o primeiro passo para a aquisição de uma língua é expor os ouvidos a estes sons. Pois o sujeito não consegue pronunciar as coisas e reclama. Ou pior, depois o sujeito vê ali uma palavra escrita e começa a associar aqueles signos, certo? Que são as letras, aqueles símbolos ali, com sons da sua própria língua. E aí tem dificuldade, não é? Por exemplo, o inglês, não é? O sujeito diz, ele vê ali escrito T-O. Em português ele pronunciaria to ou to, certo? To, tá. Aí alguém diz, não, não é isso. É to ou t. To, t. Ah, chu, certo? Chu, não é chu, é to. Ah, não, sim, chu. Ele não tá nem aí. O importante agora que ele pegou já o negócio escrito, ele associa com os sons que ele tem na língua. E esse som, esse T mais aspirado, que não é o TH em inglês, né? É um T e depois eu solto esse pouquinho mais de ar aqui, certo? Isso nós não temos em português. E não adianta dizer, às vezes, para o sujeito, porque ele já se acostumou a ler aqueles negócios ali e ele começa a associar todas as letras aos seus próprios fonemas. Isso é um erro mortal. Se o sujeito faz isso, esquece, né? Ele tem que botar na cabeça que não é assim. O que eu vejo, por exemplo, é que mesmo quando crianças aprendem uma segunda língua, eu vejo isso nos meus filhos, não é? Meus filhos, a minha filha está terminando a alfabetização agora, a mais velha, não é? Mas ela nunca leu nada em inglês. E eles, a gente fala inglês com eles e põe eles para ver desenhos animados, sempre em inglês, né? Ou outros idiomas, mas principalmente em inglês. E eles conseguem pronunciar as coisas perfeitamente. O contrário é que é engraçado, porque se eu digo para minha filha que to se escreve com T, ela acha engraçado, né? Não, mas T não tem esse som, certo? E é normal, né? Eu disse, não, em inglês tem, certo? Mas ela consegue pronunciar, certo? Né? Porque ela primeiro aprendeu o som, depois o texto, né? E esse é o processo verdadeiro, esse é o processo que tem que ser seguido. Principalmente em línguas como é o inglês, como é o francês, por exemplo, não é? Não é o alemão mais ou menos, mas sim, também tem isso, não é? Mas todas as línguas. Quanto mais a fonética da língua se distancia da nossa, mais grave isso fica. Como, por exemplo, eu vejo pessoas que aprendem a falar português, né? Falantes de espanhol, né? Hispanohablantes. Hispanohablantes que aprendem a falar português só de ouvido, né? E conseguem já pronunciar várias coisas, né? Conseguem pronunciar vogais abertos como O e E, né? Normal. Eles vão ouvindo, vão imitando aquilo que vão ouvindo e beleza, certo? Os que aprendem primeiro por leitura, certo? Assim como nós aprendemos espanhol, eles pegam lá um livro e começam a ler em português e tal, e eles mentalmente vão traduzir, vão pronunciando tudo aquilo como se fosse espanhol. Esquece, nunca mais. Eles vão dizer cair no poço, não posso. Em vez de cair no poço, não posso, ele diz cair no poço, não posso. Certo? Porque aprenderam a ler. E aí o som, mano, mas essa aqui é letra O. Não tem, é a mesma coisa, certo? Não, um é poço, outro é posso. Ah, é por causa de cedilha? Não, certo? É porque é. E não tens como explicar as regras. Por que é um ovo, dois ovos? Né? E assim vai. Aí diz aqui... O árabe tem 5 sons de R, muito difícil. Não é difícil. O que é difícil, e se é difícil é porque tu pensasse assim, é R, não é R, certo? São 5 sons diferentes que se escrevem, que aparecem em palavras diferentes e tal. Podem até ter a mesma letra para significar, mas não é R, certo? Essa questão... então assim, se tu não pensares como R, se pensares como as palavras realmente são ditas assim, né? Tu vais ouvindo as palavras e tentando imitar o som sem pensar como elas
são escritas, ou melhor, pode até pensar, mas não tente resolver a tua pronúncia com a palavra escrita, porque isso não te ajuda em nada, né? A coisa vai ficar mais fácil e vai sim ser possível de ser aprendida, né? Como por exemplo o pessoal, essa mesma questão, o cara diz assim, não, aqui o H em inglês e alemão ele tem som de R. Eu disse, não, ele tem som do fonema quando nós vemos carro no Brasil, certo? Carro, não é? Ou rato. E não é nem todo mundo do Brasil que diz assim, tem gente que diz de outro jeito, né? Tem gente que diz carro, tem gente que diz carro, certo? E aí tem esse ro, certo? Que não é a pronúncia original do R em português, né? Eu, por exemplo, sou um desses, eu digo R e não digo R e nem R. Bem, eu não sei, às vezes eu uso qualquer um dos dois aí. Mas a questão é que existe o som e existe a letra. E assim, H não tem som de R, certo? Cada som de uma língua é o som daquela língua. Pode até ter um equivalente em outra língua, mas nunca é um equivalente perfeito, porque no conjunto da coisa tudo fica diferente. Então assim, ó, sem dicionário, sem gramática, primeira coisa, ouvir, certo? E aí vem um quarto passo, que aí nós vamos entrar sim na língua escrita, certo? Que depende de um vocabulário e de uma quantidade grande de exposição também ao idioma, certo? Se eu quero aprender uma língua, eu tenho que ter consciência de que eu não vou, em primeiro lugar, aprender as 200.000 palavras que há naquele idioma, certo? Hoje em dia, sei lá, o inglês conta com mais de 500.000 palavras dicionarizadas. Nós não vamos aprender isso, né? Nem mesmo em português, né? Um falante adulto culto, né? Uma pessoa de cultura usa normalmente, sabe o significado de mais ou menos 25.000 palavras no seu próprio idioma, certo? Para nós falarmos um idioma estrangeiro, como o inglês, né? Bem falado, nós precisamos mais ou menos 2.000 palavras, certo? Um idioma como o alemão, umas 3.000. Em inglês tem muito mais sinônimos e tal. Eu digo coisas diferentes da mesma forma e tal. Em alemão é muito mais específico, então eu preciso mais umas 1.000 palavras a mais do que preciso de inglês, né? Mas normalmente ficamos aí entre 2.000 e 2.500 palavras. Porém, não basta eu tirar dessas 500.000 palavras que existem no inglês ou qualquer outro idioma, aleatoriamente 2.500, 3.000 palavras e me dedicar a decorar estas palavras, certo? Porque as palavras sozinhas, elas não valem quase nada, né? Eu preciso ter a palavra dentro de uma frase completa, né? Sendo usada de uma forma bastante específica, que faça sentido, certo? Porque se eu disser só book, é livro, certo? Não, daí eu posso dizer I book my flight, não sei o que, certo? Eu vou reservar o meu voo e a palavra é a mesma, né? Então não adianta aprender as palavras assim isoladas. Eu preciso sempre que elas estejam acompanhadas de frase. E eu preciso que essa frase faça sentido. Eu não posso dizer a filha da rainha entrou na floresta, ponto. A coroa das pombas da rainha, ponto, e por aí adiante. Eu preciso realmente ter frases que façam sentido para que elas sejam memorizadas. E estas palavras devem ser específicas. Quais são essas palavras? Como eu disse, não basta tirar 2.500 palavras do dicionário aleatoriamente. Eu preciso ter as palavras mais frequentes da língua, certo? Eu preciso saber ali, realmente, né, o verbo ser e estar, o verbo ter, o verbo comer, o verbo beber e tal. Todas essas coisas que nós aprendemos ali no básico da língua, certo? E que nos ajudam a depois ter mais autonomia para mesmo perguntar, né? Eu preciso perguntar, nas primeiras lições, eu preciso saber como eu pergunto a frase, né? Como é que se diz how can I say something, né? How can I say livro in English, né? Wie sagt man livro auf Deutsch? Como se dice livro in italiano, né? Como s'appelle livro en français? Eu preciso disso, né? Qual modo dicitur livro latine?
Eu preciso saber isso. Por quê? E estas palavras, elas estão numa lista aí de 2.000, por volta de 2.000 palavras, que é o vocabulário mais frequente da língua. O resto tudo é o que os filólogos chamam de rapax legomena, né? São aquelas palavras que aparecem lá uma vez que outra, não é? Quando nós pegamos uma língua antiga, certo? Um dicionário de latim tem mais ou menos 50.000 palavras. 50.000 palavras. Ah, será que os romanos e os falantes de latim eles usavam só 50.000 palavras, enquanto hoje nós temos aí 500.000 numa língua moderna? Não, é porque nós só conhecemos a língua dos romanos pelas aquelas coisas que foram escritas, certo? E talvez na fala se usasse muitas outras palavras que nunca foram escritas e por isso não estão nos dicionários, né? E quando nós temos uma língua moderna, é a mesma coisa, certo? Nós temos ali palavras por volta de 2.000, 2.500, que servem para dizer quase tudo, certo? Não é de uma forma muito aprofundada, né? Normalmente nós não sabemos se na nossa língua nós conseguimos ali diferenciar 20 tipos de árvores. Talvez numa língua estrangeira nós saibamos dizer a palavra árvore, que com certeza é uma das palavras mais frequentes sempre de todas as línguas, né, de alta frequência, e nós sabemos ali dizer mais ou menos, certo, outros subgêneros, tipo palmeira, pinheiro e não sei mais o que, né, e outra planta lá e tal. Nós sabemos dizer arbusto, mas nós não sabemos talvez todos os tipos de arbusto que há, se é que nós sabemos isso em português, né, diferenciar um arbusto de outro. Muito bem. Esse vocabulário frequencial, não é? Ele é mais ou menos igual em todas as línguas, mais ou menos, né? Então ele tem os mesmos verbos ali, como eu disse, né? Eu preciso saber dizer ser e estar, eu preciso saber dizer comer, beber, andar, falar, cantar, todas essas ações, né? Trabalhar e tal. Existe um número de substantivos bastante grande, não é? São assim, e aparecem nos cursos, né? Móveis da casa, instrumentos de trabalho mais comum, trânsito e tal, falar dessas coisas. Isso aí é tudo. São todas palavras bastante frequenciais. Então, para uma língua moderna, e é bom que esse vocabulário também seja feito não só no uso atual que se faz da língua, mas também em usos mais antigos, não é? Então, se existe todo um vocabulário frequencial de Shakespeare, não é? Um número X de palavras que, se eu dominar, eu consigo ler ali, digamos, 80%, 90% de Shakespeare, não é? E não somente palavras, porque também existem as expressões mais frequenciais, os usos completos dessas palavras, os usos acompanhados, né? Não só de uma única palavra, mas de várias palavras juntas, não é? É preciso que para eu aprender isso tudo faça sentido, não são frases isoladas e por aí afora, né? Porque isso tudo porque é assim, né? É assim que nós naturalmente aprendemos, é assim que desde a nossa infância nós aprendemos um idioma, é assim que um estrangeiro que vai morar em outro país aprende o idioma, certo? As pessoas naturalmente falam com um estrangeiro, certo? As pessoas com um pouquinho de senso, né? Um pouquinho de simancol, assim, que não vão... O sujeito chega ali falando com o estrangeiro e usa o mesmo vocabulário e as mesmas construções sintáticas que ele usa discursando na universidade, né? Não, isso aí não pode ser, né? Obviamente que se é um estrangeiro eu preciso baixar aqui um pouco o nível, dizer frases mais curtas, eu preciso, né, adaptar o meu discurso a esta situação. Mas, né, nós naturalmente aprendemos assim, sendo quando vamos falar, vamos viver em outro país, sendo quando nós somos crianças e aprendemos um idioma, nós aprendemos dessa forma muito natural. Ninguém nos ensina apresentando as regras de gramática, certo? As regras de gramática são muito úteis para os adultos porque elas poupam-nos muito trabalho, certo? Nós vemos ali a coisa e tal, não entendemos direito, aí a gramática está ali, isso é assim porque é assim, certo? Aí quando é a mesma coisa que as leis que eu falava no início, né? Por que está todo mundo andando pela direita? Não, porque tem uma regra aqui que diz que é melhor todo mundo andar pela direita, senão cada um andaria pelo lado que quisesse e o trânsito não fluiria, certo? Bom, certo, beleza. Agora a criança, ela vê todo mundo andando pela direita e a gente diz só, é a lei, certo? Se ela perguntar. Mas normalmente ela não pergunta, ela só vai prestar atenção nisso muito tempo depois. E quando nós aprendemos um idioma, também é assim que funciona, certo? Então, de forma natural, nós acabamos por
aprender. Nós temos que buscar essa naturalidade que há nas crianças. Não, e vejam, não é infantilizar o aprendizado, infantilizar o estudo, não, bem, muito pelo contrário, certo? Só que nós temos que nos lembrar que, assim como uma criança de 1 ano de idade é um ser humano racional, nós também o somos, e não é que o nosso cérebro modifique a sua estrutura depois que nós somos adultos, certo? E nós invertamos o processo. Vamos primeiro aprender a ler para depois falar, né? Vamos focar primeiro nas regras e depois conhecer a língua em si, não é? Não é assim. Não é assim que funciona. Nós continuamos sendo seres humanos e essa filosofia que há por trás de tudo isso, que é uma filosofia bastante aristotélica, não é? Que afirma que o ser humano, a diferença específica do ser humano para o seu gênero próximo, que é animal, é ser racional, nos mostra que as coisas são assim como elas são. E não adianta tentar inventar, não adianta tentar inventar a roda, uma metodologia super inovadora e que não sei o que, aprende em 6 meses e pá, e tal. Não, a língua se aprende assim, tem umas pessoas que têm mais dificuldades, assim como tem crianças que aprendem a falar com 1 ano de idade, outras com 3, beleza, certo? Mas todos aprendem a falar, assim como adultos que falam melhores que os outros, o próprio idioma materno, isso sempre haverá, não é? E não se pode querer inventar a roda. Nós temos que seguir este processo. Se um dia tu quiseres te tornar tradutor daquela língua, bom, que tomes vergonha na cara e a domines como se fosse um idioma materno ou muito perto disso, não é? Não tentes aí sair traduzindo as coisas desde o início, certo? Isso é para profissionais e para pessoas muito experimentadas, não é? Assim, então, vamos primeiro seguir o caminho natural das coisas e aí sim, um dia nós podemos almejar como coroamento de todo esse nosso esforço, traduzir alguma coisa e que fique, né, de uma forma minimamente aceitável aquilo que nós fizermos. Muito bem, eu agradeço muito a todos. Amanhã nós continuaremos falando sobre este mesmo tema, certo? E, na verdade, por toda a semana. Nós vamos falar sobre alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, latim e grego. Vamos falar sobre aí coisas bastante práticas a serem feitas para cada um desses idiomas, quais são aí métodos disponíveis, textos e tudo isso, certo? Vídeos, filmes, o que é legal de fazer, quais são os diferentes sotaques e diferentes registros para cada idioma, certo? Vamos pegar aquela questãozinha aquela velha questão, mas tu queres aprender o inglês da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não sei o que, não, certo, vamos trabalhar com essas questões aí também um tanto quanto polêmicas para não dizer chatas. Agradeço a todos, não é? Nos vemos amanhã também às 17 horas, se tudo der certo aqui no Instagram. Muito obrigado.